Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta manhã e por todo o bem que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós louvamos o Teu nome, pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor venha nos capacitar, nos ajudar nesta manhã a entender princípios importantes da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lembrando a vocês que este encontro nosso sempre vai para o meu canal no YouTube e lá você pode acompanhar todas as ministrações. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê um like, faça o seu comentário. Isso é tão importante também porque o YouTube entende, quando você faz isso, o YouTube entende como um conteúdo relevante. Então é importante você comentar, fazer o seu comentário no meu canal no YouTube. Importante você deixar o seu like. É muito importante isso. É uma maneira que você pode contribuir com o meu ministério. É dando um like. Coisa simples. Coisa simples. Você dá um like, faça um comentáriozinho, deixa lá. Isso você vai estar contribuindo com o meu canal no YouTube. É isso aí, meus queridos irmãos. Bom, vamos lá. Eu pergunto para vocês aqui, qual a importância do jejum para você? Qual que é a importância do jejum para você? Me responda, por favor. Vamos lá. Quero ler aqui algumas respostas. Qual é a importância do jejum para você? O Rogério Salomão disse, o jejum é essencial. A Carol disse, sacrificar a minha carne para fortalecer o meu espírito. Personalizados aqui, disse, me aproximar de Deus. A Márcia disse, creio que serve para edificação, santificação, matar a carne e fortalecer o espírito. Lilian disse, para fortalecimento, para o crescimento espiritual. Sidão disse, uma comunhão mais íntima com Deus. A Aracaki escreveu, menos de mim e mais do Espírito. A Ruth escreveu, é separar um momento para Deus. Débora Solera, fortalecer o espírito, matar a carne. Vamos lá, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. A Nancy disse purificação, é crescimento em busca de... É o que? É sacrifício em busca de crescimento espiritual. Nivaldo disse fortalecimento espiritual pessoal. Vamos lá, vamos escrevendo, gente. Vamos escrevendo. Doutora Patrícia, fortalecer o espírito. O Márcio escreveu, para ser cheio do Espírito Santo. A Vilma, para que eu diminua e ele cresça. Vamos escrevendo aí. Vamos lá, gente. Bom dia a todos vocês, bom dia, amigos, de perto, de longe. Bom dia a todos vocês. Então vamos lá, respondam. Qual a importância do jejum? Qual é a importância do jejum? Olha só o que é que diz aqui o texto bíblico que eu deixei para vocês. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 16 até o 18. Primeiro, Jesus no capítulo 6, ele está falando sobre a oração, né? Ele fala sobre a oração e ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. E depois vem o jejum, ele fala sobre a oração e aí fala sobre o jejum no versículo 16. Quando jejuarem, disse Jesus, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Aqui é o texto de Mateus, palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 18. Então vamos conversar, vamos falar sobre este tema e eu desejo que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Bom, gente, qual é a importância do jejum? Gente, nós como igreja, nós devemos lembrar que a nossa vida nessa terra é passageira e que a nossa morada eterna é no céu, com Cristo, né? E com essa perspectiva em mente, nós precisamos então escolher um estilo de vida que sempre está crescendo para se tornar mais parecido com Cristo, gente. Fazendo com que os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas escolhas reflitam o caráter de Cristo. E com isso, possamos trazer o reino de Deus para os nossos dias. É isso que desejamos. Um reino, gente, não consiste somente em ideias, em ideologias, mas também em práticas, leis. E nós vimos na live anterior, na segunda-feira, como que a oração nos ajuda a crescer. O tema da segunda foi oração. Se você não conseguiu assistir, assista, por favor. Assista. Está no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Procura lá e você vai encontrar. É o Crescer, parte 6. Hoje é parte 7. Né? Então, gente, nós vimos na live passada como é que a oração nos ajuda a crescer constantemente quando é assumida como um compromisso e não como algo opcional, mas sim um compromisso. O mesmo acontece com o jejum. Muitos pensam que jejuar é algo opcional ou até mesmo ultrapassado, né? Mas o próprio Jesus aqui falou sobre o jejum constante. Foi Jesus que disse. Em Mateus, no capítulo 6. Como nós acabamos de ler, né? Jesus disse, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Não. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, disse Jesus, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Você crê nisso? Então, com isto posto, gente, nós temos que entender que o jejum nos prepara para cooperarmos mais ativamente com o Espírito Santo, para que caminhemos no mesmo poder e intimidade com Deus que a igreja do Novo Testamento caminhou e experimentou. O jejum abre o nosso coração para receber mais de Deus. Um escritor chamado Mike Bickle, ele disse o seguinte: o jejum posiciona nosso coração para estarmos prontos e sermos capazes de receber mais de Deus, fazendo com que aceitemos nossa fraqueza voluntária, abstenção de comida, nesse caso, que se instala em nosso corpo físico e em nossa capacidade mental, obrigando-nos assim a depender mais de Jesus. Desse modo, nosso coração é posicionado para receber força do Espírito, disse este escritor.
Então, veja primeiro algumas fake news. Hoje nós estamos numa época de tantas fake news. Como tem fake news, né, gente? Impressionante, impressionante como se espalha facilmente fake news. Para todos os lados, a gente vê isso na política o tempo todo. É fake news disso, fake news daquilo. A gente também observa fake news na igreja, em tudo, nos relacionamentos, em todas as áreas hoje. É impressionante como está em alta esse negócio de fake news. E tem as fake news também com relação ao jejum. Então, quais são as fake news ou fatos mentirosos sobre o jejum? Quais são as fake news ou fatos mentirosos sobre o jejum? Veja, o jejum é só para crente de elite e liderança. Isso é fake news. Dizer que o jejum é só para cristão de elite, é só para liderança da igreja, isso é fake news. Outra fake news é o seguinte: o jejum traz fraqueza física, então por isso nós temos que ter medo. Isso é outra fake news. Quer ver outra fake news? O ritmo de vida moderno não se encaixa com o jejum. O ritmo que a gente leva, esse ritmo da vida de hoje moderno, não se encaixa com o jejum. Fake news. Fato mentiroso. Essas coisas foram criadas, gente, para confundir a nossa mente e nos levar a um estilo de vida cristã parcial, onde o compromisso com o jejum é deixado de lado, como algo apenas opcional. Entendem? Então, é importante, gente, lembrar que podemos confiar sim na graça de Deus para nos fortalecer em períodos de jejum. Quando você for jejuar, confie na graça de Deus. Pedir e depender da graça de Deus nos fortalece para continuarmos a jejuar. É a graça, queridos, é a graça que nos sustenta a perseverar nos compromissos que nós assumimos com Deus. É a graça de Deus. Então, se falta força para você continuar um jejum, que você consegue até começar, peça graça ao Senhor em oração. E Ele vai te conceder graça. O jejum tem recompensa. A Bíblia diz, no texto de Mateus 16, Mateus 6, versículo 18, que nós acabamos de ler, no final do verso, Jesus está dizendo o seguinte: e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então o jejum tem recompensa. Quem é que disse isso? O próprio Jesus. Ele diz que o Pai que vê a gente fazendo um jejum em secreto nos recompensará. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o Pai está nos observando com atenção quando nós jejuamos. E é seu desejo nos responder, recompensando-nos. Pois como diz Hebreus 11, 6, Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Algumas recompensas são externas. Outras recompensas são internas. O que significa que Deus toca nosso coração em novas profundidades. Jejuamos tanto para ter acesso a mais do poder de Deus para mudar o mundo, quanto para encontrar mais o seu coração a fim de mudar o nosso próprio coração. E eu queria nesta manhã, meus amigos, deixar com vocês algumas razões bíblicas, tá? Para jejuar. Vamos ver algumas razões bíblicas? Você quer anotar? Número 1. Observe algumas razões bíblicas para jejuar. Número 1. Jejuar para experimentar o poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Essa é uma das razões, tá? Vou falar algumas razões para vocês. Nós jejuamos para experimentar o poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Anote isso, por favor.
Quando você jejua, você experimenta o poder de Deus na sua vida e no seu ministério. Provavelmente, gente, a razão mais comum para as pessoas jejuarem é para experimentar mais o poder de Deus na sua vida pessoal, no seu ministério pessoal, né? Jesus mostrou o caminho do jejum aos seus discípulos quando eles não conseguiram libertar um menino endemoniado. Lá em Mateus capítulo 17 mostra isso. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E em Mateus, no capítulo 17, versículo 20 e 21, sabe o que Jesus disse? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus disse aos discípulos: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, disse Jesus. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus estava ensinando seus discípulos. E é interessante, né, aqui abrindo parênteses, essa questão da fé, porque, como eu tenho dito já algumas vezes aqui nesses nossos encontros, tem muita gente que diz assim: eu sou uma pessoa de fé, o que mais tenho é fé. Né? E você pergunta: que nota que você daria para você de 1 a 10, do tamanho da sua fé? A pessoa logo diz 9, 10, 8... E aí eu já disse isso, eu vou repetir. Eu, quando falo sobre esse assunto de fé, eu vejo como eu sou tão pequeno ainda, gente, como eu não alcancei ainda uma fé razoável. Não é? Porque Jesus está dizendo aqui no texto: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vá daqui para lá. A gente consegue fazer isso? Eu vejo assim: puxa vida, eu não consigo fazer isso. E Jesus está falando o seguinte: se vocês tiverem uma fé pequena, vocês poderão dizer isso e vai acontecer. Então, poxa vida, se não acontece, imagina o tamanho da minha fé. É impressionante. Mas nesse texto aqui de Mateus 17, Jesus está dizendo ali aos seus discípulos: olha, vocês não conseguiram libertar um menino endemoniado porque a fé de vocês é pequena. E Jesus disse: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só sai pela oração e pelo jejum. Agora, gente, qual é o segredo da gente ter mais fé, né? O segredo da fé é a palavra. Quanto mais você se encher das Escrituras, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais fé você vai ter. Porque a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra. Eu já cansei de dizer para vocês aqui que fé não é mentalização, que fé não é pensamento positivo, que fé não é ficar falando frases de efeito o tempo todo. Fé não tem nada a ver com isso. A fé verdadeira, a fé bíblica, é a fé que vem do ouvir a palavra. Quanto mais você estiver carregado da palavra de Deus, mais fé você vai ter. Então, você deseja crescer na fé? Não é o tema de hoje, mas só abrindo esse parênteses, quer crescer na fé? Se encha da palavra. Mas voltando aqui ao texto, Jesus disse para os discípulos: olha, vocês não conseguiram expulsar o demônio do menino porque essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então você veja que Jesus está valorizando a oração e o jejum. O jejum não é coisa ultrapassada, gente. É atual, é bíblico. Então existe uma dimensão de poder, gente, presta atenção. Existe uma dimensão de poder que só é liberada por meio do jejum e da oração regular. O poder da pregação de João Batista, olha só, o poder da pregação de João Batista estava inquestionavelmente associado ao seu estilo de vida de jejum. Sabia disso? Vários outros líderes na história da humanidade causaram grandes avivamentos através de uma vida de oração e de uma vida de jejum. John Wesley, George Whitefield, né? John Wesley, e assim, e tantos outros. John Wesley chegou a usar o padrão
da igreja do Novo Testamento, jejuando todas as quartas-feiras e sextas-feiras, e isso se estendia a toda a sua equipe ministerial. Esses homens entendiam a importância do jejum e da oração. A Diana Lee, obrigado pelo selinho que você comprou aqui na live, viu? Deus te abençoe, querida. Obrigado pelo selo. Então, meus amigos, eu estou falando para vocês algumas razões bíblicas para jejum, para jejuar. Qual é a primeira razão? Jejuar para experimentar o poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Essa é a primeira razão. Vamos falar de uma segunda razão aqui, para jejuar. Jejuar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre uma determinada região geográfica. Jejuar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre uma região geográfica. Olha só, tudo que eu for falar, eu vou dar base bíblica para vocês, tá bom, gente? Olha só. O Senhor tem promessas. O Senhor tem planos proféticos para a nossa cidade, para a nossa nação. Você crê nisso? Deus tem promessas para o lugar que eu vivo, para São Paulo. Deus tem promessas. Qual é a cidade que você mora? Qual é o estado? Qual é o país? Deus tem promessas, tem planos proféticos para cada cidade, para cada nação, que só são liberados quando o seu povo orar e jejuar a favor dessa liberação. Veja, Daniel na Bíblia. Daniel orou, Daniel jejuou pelo cumprimento da promessa de Deus de libertar Israel do cativeiro e retornar à sua terra. No livro lá de Daniel, anote aí, Daniel, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 4, diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, diz o texto, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso eu me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum. Em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Disse Daniel. Então, gente, embora a promessa tenha sido dada, a promessa foi dada. O profeta, ele orou fervorosamente e jejuou para que aquela promessa se cumprisse. É que tem gente que às vezes recebe a promessa e tá tudo certo, deixa para lá, fica por isso mesmo. Não, a gente, mesmo a gente recebendo uma promessa de Deus, continue em oração, jejue para a liberação dessa promessa sobre a sua vida, sobre a sua geração. E o Senhor, veja, e o Senhor lhe respondeu somente depois que ele foi fiel em pedir. Interessante. Vamos para uma outra razão. Vou dar uma outra razão aqui, uma outra razão bíblica para jejuar. Primeiro, jejuar para experimentar o poder de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Segundo, jejuar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a cidade que nós vivemos, sobre uma região geográfica, enfim. Terceiro, outro motivo importante aqui, outra razão bíblica para jejuar, anote aí. Jejuar para acabar com uma crise. Você está vivendo uma crise? Jejue. Você está vivendo uma dificuldade, uma luta, um problema? Qual é o problema que você está vivendo? Um problema familiar? Uma situação no seu emprego? Um problema seu pessoal? Qual é a crise que você vive? Jejue, ore e jejue. O jejum para buscar a misericórdia de Deus durante uma crise pessoal pode ser vista na Bíblia, gente. Por exemplo, Ana, anote esse nome, Ana, é mãe de Samuel.
Buscou ao Senhor por meio da oração e do jejum para acabar com a crise pessoal de esterilidade. Ela era estéril. Não podia conceber filhos, mas ela orou e jejuou para acabar com essa crise. E aí no texto lá de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Gente, o Senhor respondeu o seu clamor no final dessa história, dando a ela um filho que cresceu para se tornar um profeta para Israel. Então, clamar a Deus com jejum e oração foi um agente que acelerou a resposta de Deus, se assim posso dizer, atendendo a essa crise na vida de Ana. Então, você está vivendo uma crise, uma dificuldade? Ore, busque a Deus, jejue em cima desta dificuldade. E Deus vai responder. Deus vai responder. Deus respondeu aos homens e mulheres na Bíblia que oraram, buscaram e jejuaram. O Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. O problema não está em Deus, queridos. O problema somos nós que não buscamos a Deus. Somos nós que não lemos a palavra. Somos nós que não jejuamos. Somos nós que não oramos. Somos nós que não temos intimidade e comunhão com Deus. O problema somos nós, não é Deus. Já estão perguntando como é que faz jejum. Nós vamos chegar lá. Calma aí. Vamos chegar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, que eu li. Outro motivo, gente. Outro motivo para jejuar. Anote, número 4. Jejuar por revelação profética do fim dos tempos. Jejuar por uma revelação profética do fim dos tempos. Olha só, outra razão bíblica para nos entregarmos a um estilo de vida de jejum é para recebermos maior entendimento da palavra de Deus referente até os tempos finais. E eu vou explicar. Por meio da oração e do jejum, o profeta Daniel, ele recebeu maior revelação para entender os eventos do fim dos tempos, especialmente relacionados ao destino de Israel. Então Daniel escreveu no seu relato dizendo o seguinte, se você quiser anotar aí, Daniel no capítulo 9, versículo 3, depois o versículo 21 até o versículo 23, Daniel está dizendo o seguinte, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas com jejum. Estando eu, digo, ainda falando na oração, Gabriel falou comigo dizendo, Gabriel o anjo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Gente, enquanto Daniel jejuava e orava, o anjo Gabriel veio até ele para revelar eventos que aconteceriam na geração na qual o Senhor retornará. Foi dada a habilidade a Daniel para compreender os eventos relacionados ao retorno de Cristo, à volta de Cristo. E tudo isso porque Daniel orava e jejuava buscando um entendimento profético. Então, esse aqui é a quarta razão bíblica para jejuarmos. Jejuar por revelação profética do fim dos tempos. Quer ver uma outra razão? Anote aí. Número 5. Jejuar por proteção. Essa é uma outra razão bíblica para você jejuar. Jejuar por proteção. Antes de Esdras liderar um grupo de judeus da Babilônia de volta a Israel para ajudar a reconstruir sua nação, a Bíblia diz que ele jejuou e ele orou a Deus por proteção naquela jornada. Eu pergunto para você, você tem orado a Deus por proteção na sua jornada? Você tem buscado a Deus, jejuado, buscando proteção? Gente, você pode fazer isso, isso é legítimo. Ore a Deus,
Peça ao Senhor: Senhor, me livra do mal. Dá proteção para a minha vida, proteção para a minha casa, proteção para a minha família. E aí no livro de Esdras, que eu estou falando a respeito dele, no capítulo 8, anote aí, Esdras, capítulo 8, versículo 21 até o 23, diz o seguinte, olha só o que é que diz o texto. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e para os nossos filhos, com todos os nossos bens. Então, veja só, ele proclama um jejum, pedindo uma viagem segura para ele e para os filhos, para todos. E ele diz assim: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos, disse ele, e suplicamos esta bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Você percebe como Deus atende? Quando nós oramos, jejuamos, Deus responde, gente. Esdras está dizendo: por isso jejuamos, suplicamos essa bênção, e Deus nos atendeu. Lindo isso. Então, peça a Deus, ore a Deus, busque a Deus, jejue por proteção. Isso é legítimo, não há problema algum. A viagem da Babilônia para Israel era perigosíssima, aproximadamente aí mais de 1.000 quilômetros de distância. E eles precisavam de proteção mesmo, divina, contra ladrões, bandidos, porque muita gente morria e eram roubados naquela jornada, naquele trajeto, né? Era perigosíssimo. Então Esdras reuniu o povo para jejuar e orar pela proteção de Deus. Nós vivemos num mundo assim, gente. Num mundo onde há ladrões, onde há bandidos, onde há perigos. Nosso mundo que vivemos é inseguro. É um mundo onde a água afoga, o fogo queima, há desastres, há tantas tragédias, tantas coisas ruins. E é legítimo orarmos e jejuarmos pedindo a proteção de Deus. Faça isso. Quando você acordar pela manhã, ore a Deus e diga: Pai, dá livramento para minha família, dá livramento para minha casa. Ore, jejue. Esse é um motivo para você jejuar. Quer ver uma outra razão bíblica para jejuarmos? Número 6, quer anotar? Outra razão bíblica. Jejuar, e essa talvez seja uma das mais importantes aqui, né? Aqui talvez seja uma das mais importantes, um dos mais importantes aspectos. Jejuar por direcionamento é um outro motivo que você pode jejuar. Anote aí, eu vou repetir aqui para aqueles que estão chegando agora, né? Eu estou falando aqui nessa live, nesse momento, sobre razões bíblicas para jejuar. Então eu falei, primeiro, jejuar para experimentar o poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Segundo, jejuar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre o lugar que nós estamos, nossa cidade, nossa nação. Falei também, terceiro, jejuar para acabar com uma crise. Você está vivendo uma crise? Uma luta, uma dificuldade? Ore, jejue. Falei também, número 4, sobre jejuar por uma revelação profética. Uma revelação profética para você receber um maior entendimento da palavra de Deus referente aos tempos finais, ao momento que nós estamos vivendo. Número 5, falei sobre jejuar por proteção.
Você precisa de proteção? Precisa? Todos nós precisamos. Você pode orar. Você pode orar e dizer: Pai, livra-me do mal. Proteja a minha casa, a minha família. Ore e jejue sobre isso. Como eu mostrei para vocês aqui no livro de Esdras, no capítulo 8. Que ele orou, ele jejuou para que eles tivessem uma viagem segura. E Deus deu o livramento. E agora estou falando sobre jejuar por direcionamento, número 6. Muito importante. Gente, ao longo do Novo Testamento, a igreja primitiva jejuou pelo direcionamento divino. Paulo, o apóstolo, e outros mais, jejuaram e oraram para receber direcionamento em seus ministérios. E antes de selecionar e comissionar os anciãos das novas igrejas em Listra, Icônio e Antioquia, eles fizeram isso, jejuaram. Nós que temos um ministério precisamos jejuar para recebermos direcionamento nos nossos ministérios. Não é assim, sai fazendo. Vou abrir uma igreja. Sai abrindo igreja de qualquer jeito, né? Tem uma nova ideia aqui na minha cabeça do que eu vou fazer e sai fazendo. Não. Peça direcionamento a Deus, orando e jejuando. E veja, anote aí, livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. Diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, olha os nomes, gente, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Esqueça os nomes, que eu sei que é meio confuso aqui esses nomes, mas enquanto eles oravam, adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você vê que interessante? Você vê que interessante? Paulo e outros jejuaram para receber direcionamento, como eu já disse aqui, em seus ministérios. Não é? Então é assim. Eles oravam, buscavam a Deus, o Espírito Santo falava. Agora, se jejuarmos e orarmos pedindo, Deus nos dará mais direcionamento. Você precisa de algum direcionamento? Porque isso que eu estou dizendo para vocês aqui, queridos, inclui direção para todas as áreas. Direção para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o ministério, para uma posição no mercado de trabalho ou em qualquer outra área da vida. Você tem buscado a Deus, jejuado por uma direção mais clara do Senhor para a sua vida? Ou você é do tipo de pessoa que veio e já sai fazendo? Você nem ora, não busca a Deus, nada. Vivi escreveu: Pastor, tenho sido muito digna das promessas de Deus na minha vida e nunca jejuei. Bem, por favor. É a graça de Deus, minha amiga. Graça de Deus sobre a nossa vida. Mas, voltando aqui, todos nós, a Neuza falou, preciso jejuar mais. É verdade, todos nós. Todos nós. É um tema que é tão pouco falado, né, gente? É um tema que, às vezes, a gente desconhece, não entende a profundidade disso, né? Então, nós precisamos, sim, orar e jejuar mais, para que Deus nos dê direcionamento. Você precisa de um direcionamento na sua casa? Às vezes você está numa confusão dentro de casa e você não sabe mais o que fazer. E as coisas não se resolvem lá no seu relacionamento familiar. Ore, jejue e Deus vai te dar graça. Ele vai te dar direcionamento. Você está vivendo uma crise no seu trabalho? Você está vivendo uma crise no seu trabalho? Ore, jejue. Há um problema sério lá dentro? Uma perseguição contra você? A coisa está confusa? Enfim, ore e jejue.
Em vez de perguntar ansiosamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós devemos ter confiança em seu desejo de nos responder quando buscamos por meio do jejum e da oração. Então, jejue. Jejue. Vamos continuar. E esse para mim também é um outro aspecto importante que eu vou mencionar, que para mim é o mais importante. O mais. Eu dei aqui 6 razões bíblicas para jejuar. A 7ª qual é? Anote aí. Jejuar para crescer em intimidade com Jesus. Por que a gente jejua? Para o crescimento. Para crescer em intimidade com o Senhor. Anote isso. Existe o propósito bíblico de jejuar para crescer em nossa intimidade com Jesus. Esse jejum não é por uma recompensa externa, não. Mas pela recompensa interna, é dentro, não é fora. É dentro. Uma recompensa interna de crescer em intimidade com Ele. Esse tipo de jejum é motivado pelo nosso desejo por Jesus, em vez de nosso desejo de mais poder no ministério ou de sermos libertos de uma crise pessoal. Mas é um desejo maior, é por Jesus. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 14, Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Disse Jesus. Jesus não é apenas o rei com poder para mudar as circunstâncias, mas ele também, gente, é um noivo com poder para mudar e tocar o nosso coração. E como filhos, nós estamos em posição de experimentar o poder do trono de Deus. Como noiva de Cristo, nós estamos na posição de experimentar os desejos do coração de Deus. O texto nos diz que os discípulos desfrutavam ali da presença de Jesus. Eles sentiam prazer em estar em sua companhia, sabendo que ele tinha prazer em seu relacionamento com eles. Jesus tinha o prazer de ter relacionamento com os discípulos, né? Enquanto Jesus estava na presença dos seus discípulos, eles não deveriam ficar de luto e jejuar. Mas nós sabemos que Jesus foi tirado deles em sua morte na cruz. E nesse momento, a alegria da presença de Jesus foi transformada em luto naquele momento. Eles ficaram profundamente tristes. Jesus já não estava mais ali com eles. E então, nesse período de luto, eles jejuaram com a mesma constância e intensidade que os discípulos de João, para ter a intimidade que tinham quando Jesus andava com eles. Então, gente, sem a presença física de Jesus, nós jejuamos para posicionar nosso coração para encontrá-lo em uma medida muito maior. Nós ficamos de luto porque nós estamos descontentes com a nossa experiência atual de proximidade com Jesus. Então, jejue para buscar mais o Senhor, para você conhecê-lo mais. Separe o tempo de jejum, como você propor no seu coração, e faça isso, separe o seu tempo com Deus, para você conhecê-lo mais, para crescer em intimidade com Ele. E eu quero ir para uma conclusão aqui, e agora é muito importante você ter atenção, que eu vou falar dos tipos de jejuns que tem, que a Bíblia mostra. Isso é muito importante, para você escolher. Isso é muito importante que eu vou dizer. Veja só, buscar a Jesus por meio do jejum fortalece o nosso senso de identidade e transforma as nossas emoções. Muitas vezes, gente, nós estamos esperando mudanças em áreas de identidade
e de emoções, porque nós não conhecemos totalmente como filhos e filhas de Deus. Nós não reconhecemos, desculpa, melhor dizendo, nós não nos reconhecemos totalmente como filhos e filhas de Deus. Essa é a grande verdade. Nós buscamos a resposta e não a identidade e a capacidade de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos que isso seja mudado em nossas vidas, para que a gente possa crescer e não mais oscilar nos momentos de dificuldade. Agora, quais são os tipos de jejum? Eu queria deixar com vocês 5 tipos de jejuns diferentes que podemos colocar em prática. Quer anotar aí? Anote. Primeiro, o jejum regular. Anote, jejum regular. Como é que é o jejum regular? É aquele de ficar sem comida, apenas beber água ou líquidos, com pouca ou nenhuma caloria. Esse é um tipo de jejum. É o jejum regular. Vou repetir, jejum regular. Você fica sem comida, apenas bebe água ou líquidos com poucas ou nenhuma caloria. Tem um outro tipo de jejum, o segundo, anote. Jejum de líquidos. Mas presta atenção. Como é que é o jejum de líquidos? É ficar sem alimentos sólidos e bebendo apenas líquidos leves, como um suco de fruta e vegetais. Esse é um outro tipo de jejum. Interessante, não é? Então tem o jejum regular, tem o jejum de líquidos. Agora, terceiro, tem o jejum parcial. Como é que é o jejum parcial? É uma abstinência de alimentos saborosos, comendo apenas vegetais ou nozes, que dizem que é o jejum de Daniel. Jejum de Daniel. Você se abstém de alimentos saborosos, por exemplo, eu que gosto de uma boa picanha, uma boa carne, e aí tiro isso, deixo de lado para comer apenas vegetais. É o jejum parcial. Tem outro tipo de jejum também interessante, chamado jejum de Benedito. Jejum de Benedito. Para mim, gente, o jejum mais difícil é o parcial, tá? Tem que tirar a carne. Mas número 4, jejum de Benedito. É interessante porque é estabelecido por São Benedito. O que consiste esse jejum? Consiste em fazer apenas uma refeição por dia. A Aline se perguntou por quanto tempo? Isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que jejua uma semana, tem gente que gosta de fazer um jejum 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Isso é uma coisa muito pessoal, muito particular. Não há como a gente estipular que, olha, o jejum tem que ser feito em tantos dias. Às vezes, de repente, você quer fazer um jejum durante 3 dias, digamos. Faça. Se você tem dificuldade em jejuar, não é uma prática, comece aos pouquinhos. Aí é uma coisa livre. Escolha o horário, Por exemplo, esse jejum de Benedito, que consiste em fazer apenas uma refeição por dia, escolha qual a refeição que você vai tirar. Tem gente que tira o café da manhã, tem gente que ou tira o almoço, ou então a janta. Aí uma coisa que fica ao seu critério. Então, eu falei até agora de 4 tipos de jejuns. Jejum regular, jejum de líquidos, jejum parcial, o jejum de Benedito, e tem agora o jejum absoluto, número 5, jejum absoluto, que é o jejum de Esther, que inclui uma abstinência de alimentos e água. E agora, esse, claro, precisa ser feito com mais cuidado, porque você não pode ficar sem água por mais de um dia. Mas é um tipo de jejum. Então, são esses os tipos de jejum: regular,
e líquidos, parcial, de benedito e absoluto. E aí você pode escolher, enfim, você pode programar, você pode ver como é que você quer fazer, né? Até mesmo de acordo com a sua estrutura física, como é que reage o seu organismo, né? Cada um sabe de si, por isso que é uma coisa muito pessoal, gente, é muito pessoal, tá? Né? Não é uma regra fixa, não é uma regra, isso é muito pessoal. Mas o mais importante, gente, é que quando você está jejuando, você separa esse tempo com Deus. Por exemplo, se eu for jejuar, eu vou tirar o meu almoço. Vou tirar o almoço. O que eu faço? Nesse horário do almoço é o tempo que eu vou orar e buscar a Deus na sua palavra. Então, digamos, eu costumo almoçar, meio-dia e meio. Então, quando eu chegar nesse horário, em vez de almoçar, eu não vou estar almoçando, porque eu tirei este momento, né, este almoço, eu vou então me concentrar na palavra, vou buscar a Deus, vou orar a Deus, vou buscar a direção dele para a minha vida, enfim. Isso é muito importante. Não é só tirar o alimento. Vou tirar o alimento e pronto, está tudo resolvido. Não, não é isso. É naquele tempo que você está renunciando àquele alimento, você vai consagrar ao Senhor, consagrar a sua vida, vai buscar a Deus, e Deus vai responder às suas orações, como nós vimos aqui hoje. Esse tema a gente pode aprofundar num próximo momento, né? Nossa live, você vê, já deu aqui um pouquinho mais de 1 hora. A gente pode aprofundar mais e esclarecer mais dúvidas. Mas assim, eu dei um panorama, eu dei um geral para vocês, amigos. Eu espero que tenha sido bênção para vocês este nosso encontro, tá bom? Esse é o desejo do meu coração, que o Senhor te ajude, que o Senhor te capacite, que o Senhor te abençoe nesse seu tempo de oração e de jejum, que Ele responda os anseios do seu coração e que você cresça, porque esse é o nosso objetivo, é crescer. Nós queremos crescer, principalmente em intimidade com Deus. Amém? Pai, te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor sempre ouve e responde às nossas orações. Diante do tema de hoje, diante do tema que nós estamos aqui ministrando, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor dê graça, dê entendimento, Pai amado, que possamos nos voltar ao Senhor em oração, em jejum, buscando ao Senhor, crescendo em intimidade com o Senhor, principalmente isso, mais do que qualquer outra coisa, mais do que uma crise pessoal, mais do que um direcionamento que precisamos, mas nós queremos principalmente crescer em intimidade com o Senhor, separarmos um tempo para buscarmos o Senhor, para te conhecer melhor, Pai. É isso que nós queremos. Ajuda-nos, venha nos fortalecer, nos abençoar, nos levantar a cada dia, e que o Senhor, Pai, abençoe todos aqueles que estão aqui neste encontro, nesta live, que o Senhor traga respostas aos anseios do coração dos meus amigos, dos meus irmãos, e que a tua bênção, a bênção do Senhor que enriquece, e com ela não acrescenta dores, essa bênção seja manifestada na vida de cada um dos meus amigos e irmãos. Em nome de Jesus eu oro, e eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.